ligar, tá? Tá. Oi! Vamos olhar, né? O Instagram entrou. Tirou o Facebook. Oi, Mônica! Olá, pessoal! Bom, enquanto vocês estão entrando, eu gostaria de agradecer imensamente a Aline, da Menu Zen, que nos ofereceu o espaço de hoje para a gente fazer esse momento, que é a nossa live bate-papo. Agradecer muito a Vale Press e a Vanessa, que está aqui, que é a nossa agência maravilhosa, e é só por causa dela que eu estou aqui fazendo as lives com vocês e tentando cada vez me interagir melhor. Bom, fiquem à vontade, por favor, mandem suas perguntas, interajam, porque o assunto de hoje é extremamente importante. E eu estou aqui com o Antônio, né, que super topou o convite. E, por favor, interajam e vamos fazer acontecer. Bom, qual foi o grande motivo de começar esse projeto, né? A qualidade de vida, ela é dependente de várias estratégias que a gente segue ao longo do nosso dia, que resultam em todo esse estilo de vida saudável. Então, o seu sono, a sua alimentação, o seu treino, cada somatório desse vai ser dependente para que você tenha um resultado final de um equilíbrio, de um estilo de vida saudável. Encontrar esse grande equilíbrio é o grande desafio, né? É o nosso desafio pessoal e ainda mais é o nosso desafio como ampliadores e como disseminadores de um estilo de vida saudável, conseguir trazer isso para vocês, conseguir encontrar esse equilíbrio frente a cada pessoa. A partir disso, surgiu um grande projeto meu e a Vanessa, que é da Vale Press, super topou, onde eu resolvi convidar aqueles profissionais, aquelas pessoas que eu admiro muito, aquelas pessoas que ajudaram a transformar a minha vida, a me transformar em uma Camila melhor. Então, cada somatório desse, com certeza, é ao longo de muitos anos de organização, ao longo de muitos anos me dedicando nessa busca para a qualidade de vida. E agora, então, eu vou começar esse novo projeto. E hoje o meu primeiro convidado é o Antônio Rocha, né, que super topou esse projeto. Sim, exatamente. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui. Conhecer um pouco mais desse mundo digital que tanto integra as pessoas e aproxima tanto. Estou à disposição para tentar responder algumas perguntas, me aproximar um pouco mais do teu público também. E agradeço muito pelo teu trabalho e profissionalismo que eu já conheço já há algum tempo. Perfeito. Aproveitando isso, vou contar para vocês como começou a nossa história, né? O Antônio foi consultar comigo e ao longo do meu protocolo, ao longo da interação, da minha consulta, do protocolo de anamnese, eu fiz a pergunta, então, sono, né? Como é a sua qualidade do sono? E, na verdade, eu nem sabia qual que era a profissão dele, porque, realmente, ao longo da anamnese, eu vou deixando rolar a conversa com o paciente e não existe uma sequência exata, né? Então, às vezes, aquilo vai interagindo daquela forma. E quando eu perguntei sobre o sono, o Antônio ficou parado. E eu pensei, meu Deus, o que ele vai me responder agora, né? Alguma coisa tem aí. E foi aí, então, que ele se apresentou e eu gostaria que ele aproveitasse esse momento para, então, se apresentar para vocês. Pois é, nesse momento da consulta lá com a Camila, foi bem interessante isso, porque mesmo que eu tivesse visto a minha profissão, minha graduação, é odontologia, eu sou cirurgião dentista. E às vezes as pessoas perguntam por que um cirurgião dentista se envolve na área do sono, por que ele passa a estudar um pouco mais a questão do sono e o que tem a ligação da odontologia com a medicina do sono. Basicamente, se nós pensarmos que a questão de uma pessoa roncando, ela ronca mais deitado barriga para cima, por que acontece isso? Acontece principalmente porque deitado barriga para cima, existe um relaxamento muscular ainda maior, a gravidade empurra a nossa base de língua para trás, muda a posição da mandíbula, muda tudo isso, e isso faz aumentar a situação de ronco, aumentar a situação de apneia do sono, que está entre os dois principais problemas do sono, junto com a insônia.
E quando eu tive naquele momento lá, conversando com a Camila, e a Camila me questionou sobre o sono, eu vi o quanto importante é a questão multiprofissional, que eu já acredito há tanto tempo, né? E o quanto é importante a gente estar ao lado de uma profissional que é bem evoluída na área dela, que ela consegue compreender a importância de saber mais da rotina do paciente. Foi isso que me chamou mais a atenção em ti, fora as outras coisas todas ali que tu me relatou sobre outras áreas que eu não conhecia. E agradeço muito a tua postura de atender os teus pacientes e perguntar e questionar o sono, porque o sono é uma questão que as pessoas muitas vezes não percebem o quanto importante é a questão do sono e o quanto ele faz parte da nossa rotina, no nosso dia a dia. As pessoas simplesmente entendem que o sono é um momento de deitar, apagar e outro para acordar e pronto, e nada acontece. E a partir disso começou uma grande parceria, né? Tanto é que hoje nós temos muitos pacientes em comum e isso vai construindo, é o multiprofissionalismo auxiliando nesse processo do grande encontro de um estilo de vida saudável. Então, antes de eu iniciar algumas perguntinhas para vocês, eu só queria que vocês me dissessem aí se vocês estão ouvindo bem. Que eu saí falando e esqueci de perguntar. Então me manda um okzinho aí, só para eu saber que... Manda um joinha. Manda um joinha. Assim a gente sabe se vocês estão ouvindo bem. Ótimo, então perfeito. Bom, a partir disso, eu quero iniciar com vocês com um protocolo que é como eu pergunto para os pacientes. E a partir disso eu queria a tua autorização, se essas perguntas que eu vou fazer também são interessantes, e a partir disso a gente pode realmente construir uma anamnese interessante. Então, eu quero que dentro de uma escala de 0 a 10, então 10 é o melhor, tá? 0 é o pior. De uma escala de 0 a 10, vocês me digam como está a sua qualidade do sono. Eu vou fazer 3 perguntas e a partir dessas 3 perguntas vocês me deem a sua nota. A primeira pergunta é: quantas horas por noite você dorme? Tá? A segunda pergunta é: você acorda no meio da noite? E a terceira pergunta é: você acorda descansado? Então, a partir disso, me deem uma nota, por favor. De 0 a 10. 10 é o melhor e 0 é o pior. Então, classifiquem a sua qualidade do sono. Dentro das perguntas: quantas horas por noite você dorme? Você acorda no meio da noite? E terceiro é: você acorda descansado? Então, espero aí as perguntas. Ó, já surgiu um 3 aqui, então temos já um trabalho pela frente, né? Exato. Então, dentro disso, um dos principais pontos que eu gostaria de destacar é o acordar descansado, né? Nós estávamos discutindo já, a gente já conversou muito sobre isso ao longo dos nossos encontros, e a gente vê o quanto que as pessoas buscam aquela sensação apenas de apagar, né? E necessariamente, se você fechou o olho e você acordou no outro dia e você acordou cansado, isso significa que você não dormiu bem. Então, a partir disso, a gente tem que sim fazer toda uma mobilização. Isso tu encontra bastante também, né? As pessoas em busca dessa... Sim. E é interessante que as pessoas vão procurar justamente uma maneira de dormir da melhor forma possível, mas da maneira que eles querem, que é simplesmente apagar como se fosse um abajur, uma lâmpada desligando, que como se não precisasse fazer toda uma rotina do sono de maneira adequada, como se não precisasse se preparar para essa questão do sono, e querem acordar dispostas, como se fosse também, de novo, uma luz que simplesmente se acende com um apertar de um botão. E o sono não é isso. O sono não precisa de toda uma rotina, precisa ter um envolvimento. E uma questão que também me chama a atenção é o que é dormir bem. Dormir bem, o que é acordar bem? Acordar bem disposto, acordar mais bem-humorado, digamos assim, mais descansado, e não precisando de medicações para serem estimulados, ou até mesmo café. Tem pessoas que dizem assim: não, eu acordo, mas eu preciso tomar café, passo o dia inteiro tomando café. Pô, o café é um estimulante. Será que se ele não tomar o café, ele vai estar tão acordado assim? Ou vai começar a bocejar, vai começar a ter sonolência?
porque algumas pessoas têm uma sonolência excessiva diurna que ela é mascarada por uma ansiedade, que é a luta para não digamos, não pegar no sono, gera uma ansiedade para esse organismo, ou até mesmo uma situação de estar tendo que tomar algumas medicações ou mesmo café ao longo do dia inteiro. E quando a gente fala sobre as medicações, as pessoas vêm em busca cada vez mais dos Rivotril da vida, né? Quantos que se identificam aí e, na verdade, acabam usando cada vez dosagens maiores, né? Dentro do âmbito nutricional, o que é o pior desses medicamentos é que eles realmente detonam a coenzima Q10. A coenzima Q10 é aquela responsável por ligar a mitocôndria. E a mitocôndria é o que vai acelerar o seu metabolismo. Então, toda vez que você segue fazendo uso de um medicamento como esse, a sua memória vai diminuir, a sua disposição do dia vai diminuir, o seu metabolismo vai lentificar. Então, você está ali encobrindo algo, né? Tá pensando, não, isso aqui tá me fazendo dormir melhor, mas na verdade está piorando muito mais a sua saúde, principalmente frente a resultados estéticos ou de saúde mesmo. E dentro de uma questão geral, como que tu qualifica assim, o uso das pessoas disseminado desses determinados medicamentos? Pois é, alguns medicamentos aqui no Brasil são usados de maneira um tanto quanto indeterminada. Algumas pessoas acabam conseguindo, mesmo medicações que são de uso restrito, digamos assim, que elas precisam ter uma receita médica, um acompanhamento médico, uma vez tendo, infelizmente, acabam usando por muito tempo e sem o conhecimento do médico. Aquele que está com acompanhamento médico, ok, esse não é a questão, ele tem alguém supervisionando isso e, a princípio, está dentro dos conformes, justamente porque ele tem um acompanhamento. Agora, aquela pessoa que usa de algum jeitinho, alguma possibilidade, ou até uma troca de medicamento com uma outra pessoa, para poder continuar usando uma medicação que já foi indicada num primeiro momento, mas que depois não foi mais, ela está rompendo justamente o que é a sua natureza, o que precisa, e o seu tratamento também, que já deveria ter evoluído para outro passo, já deveria ter melhorado para outra situação. Então, é uma questão que é importante as pessoas adotarem o que é prescrito pelos seus médicos com o acompanhamento médico. Mas se manterem nisso por muito tempo, ainda mais sem o acompanhamento, eu sou contrário a isso, obviamente, até mesmo a própria legislação é contrária a isso, por isso que essas medicações são muitas vezes restritas também. E tentar descobrir coisas simples, né? Como, por exemplo, criar uma rotina do sono, né? Criar essa ideia que a gente falou da luz, por exemplo, né? Quantas pessoas acabam não cuidando essa questão de antes de dormir deixa a luz ligada ou assim, assistem filmes aterrorizantes. Eu já ouvi falar também sobre a importância da escolha de filmes que a gente vai assistir. Uma vez eu assisti em um congresso e isso, nossa, me chamou muita atenção. Quando a gente escolhe esses filmes que são de ação, esses filmes que são que estimulam muito, né? Ou até mesmo um filme que seja romântico depois de um término de um namoro, né? Aquilo certamente está pedindo para estragar o teu sono. Então, vocês se identificam com isso, né? Como a gente não faz essas escolhas. Então, o quanto que é importante criar essa rotina do sono. O importante, no momento que anoiteceu e você está se preparando para dormir, não entre muito em discussões calorosas, não fique remoendo coisas do passado, não fique fazendo alguma coisa que vai estimular. A preocupação não ajuda muito. E a questão do planejamento para o dia seguinte, sim. É diferente de preocupar-se com o dia de amanhã do que planejar o dia de amanhã. Né? E, assim, fiquem à vontade para justamente fazerem perguntas também, né? A gente quer saber um pouco mais de vocês, a gente quer conhecer um pouco mais de vocês. Eu vejo aqui que algumas pessoas estão marcando, inclusive, o pai, a classificação, a nota também de cada um. Isso é bacana. E façam perguntas, o que a gente puder auxiliar vocês também, a gente está à disposição. Nós temos uma pergunta aqui. Qualquer luminoso antes de dormir atrapalha o sono? Desde o celular até filmes, independente do filme. Então... existe a questão assim, durante a noite a gente vai se preparando para a questão de dormir, né? O organismo da gente vai se preparando para isso.
Para isso, a gente tem que ter um ambiente calmo, quieto, silencioso por si só e também livre de luz. As pessoas muitas vezes ficam juntas ou mexendo em laptop, justamente no colo, próximo dos olhos, o celular que emite luz com bastante intensidade próximo dos olhos, ou mesmo um ambiente muito claro. Então, realmente precisa ir aos poucos se preparando para isso e vai diminuindo a claridade, toda qualquer incidência de luz. É interessante, principalmente para as crianças também, poder fazer exatamente isso, ir aos poucos preparando em questão de 2, 3 horas antes de dormir e preparando o organismo para isso, para você poder preparar o teu corpo para esse momento do sono, que é tão importante. Eu já ouvi falar também sobre colocar as lâmpadas vermelhas, que elas também estimulam mais a produção de melatonina, né? Isso eu acho que já é um nível maior, né? Para quem ainda realmente não... Tem maneiras mais simples, assim, por exemplo, lâmpadas indiretas, ao invés dessas lâmpadas claras, com essas lâmpadas de LED muito branco e tudo mais, muito azulada, faz com que a gente tenha uma ideia diferente de luminosidade. A luminosidade é percebida pelos nossos olhos. Então, quanto mais claro mais dia parece ser. Depois que inventaram a luz elétrica, o que nos salva, o que nos permite estar aqui, também permite a quem quiser transformar a noite em dia. E isso desregula muita coisa. Então, vá aos poucos usando a luz mais indireta, vá colocando de tal forma que, por exemplo, seja um abajur colocado no chão, alguma coisa que seja de uma maneira mais discreta, principalmente para as crianças. E vão criando também essa rotina nas crianças, porque alguns estudos mais recentes demonstram uma diferença no horário que as crianças no Brasil vão para a cama e vão dormir, muito diferente da Europa. Claro que pode ser pela luminosidade do sol lá em algumas regiões, mas também a gente precisa lembrar que a ideia de ficar com a criança muito tempo acordada também faz mal. A gente precisa preparar o ambiente para que elas também se transformem em adultos respeitadores do seu horário do sono. Uhum. Eu gostaria que vocês colocassem para mim que horas vocês vão dormir. Qual que é o horário que vocês vão para a cama, que vocês começam a fazer essa higiene do sono. Então, qual que é o horário? A Carolina coloca aqui pra gente que a leitura ajuda muito a auxiliar no sono também. E às vezes é preferível uma leitura que não prenda muita atenção, verdade. Porque quantos ali acabam referindo que depois acabam ficando ali 2, 3 horas se empolgando no livro, assim como no filme, né? Então, é preciso escolher aquilo que vai só realmente te descansar, né? Olha, temos aqui horários do sono. Isso é algo que me intriga muito e que eu gostaria muito de discutir com vocês. Porque, frequentemente, com os pacientes, eu sempre falava sobre quanto tempo você deve dormir, né? Então, você deve dormir em torno de 6 a 8 horas por noite. Mas, ao longo desse ano que passou, eu já conversei com vocês que eu fiz aquela atualização em nutrigenética, né? Então, esse curso foi extremamente importante e me auxiliou a entender um pouco melhor sobre o ciclo circadiano. E veja bem, o quanto que eu já estudo sobre alimentação, sobre uma rotina de vida saudável, eu não imaginava o quanto que o ciclo circadiano é determinante para o nosso estilo de vida saudável. Seja para o aumento de massa muscular, seja para gordura corporal, principalmente gordura abdominal. Então, dentro disso, eu descobri que nós fomos feitos para acordar cedo, tá? Então, a gente tem que acordar ali em torno de 6, 7 horas da manhã e ir dormir cedo, em torno de 10 horas da noite, né? Eu e o Antônio mesmo estávamos discutindo isso, mas é que, querendo ou não, as pessoas sempre falam, mas isso é difícil, isso é difícil. A gente sabe que é difícil, mas a nossa missão é para passar para vocês a verdade. Então, por mais que seja difícil, entenda o quanto é bom, o que é o certo, como eu devo tentar fazer, né? No momento que tu sabe o quão importante isso é para todos os teus resultados da vida, a partir disso você vai fazer um movimento enorme para tentar conseguir conciliar isso e organizar esse horário. E aí isso me fez me chamou a atenção, porque eu discutia com os pacientes isso. Você deve dormir de 6 a 8 horas por noite. E teve um paciente específico que era um menino que queria hipertrofia, ganho de massa muscular.
Então ele tinha um planejamento dele todo organizadinho, as refeições de 3 em 3 horas, hora era a caloria para conseguir colocar naquele plano. E aí ele, não, Camila, eu durmo às 8 horas por noite, eu estou seguindo o teu plano 100%. Bom, foi aí que me surgiu de perguntar para ele a hora que ele dormia, né? Ele estava indo dormir às 3 horas da manhã. E o que ele fazia? Ele passava todas as refeições que eu prescrevi para 3 horas depois. Afinal, ele estava indo dormir às 3 horas da manhã. E então eu expliquei para ele o quanto que o horário do sono é influente também. Não é só quantas horas você dorme, mas qual o horário você vai dormir. E, gente, eu não mudei nada no plano alimentar dele. E o resultado dele foi absurdamente melhor. Então, agora, eu passo a bola para ti, Antônio, para nos explicar o quão influente isso é no ciclo da melatonina. Qual é a resposta do horário do sono para a produção de melatonina? Pois é, a produção de melatonina está diretamente ligada à percepção que nós temos da claridade do ambiente. Porque, assim, a gente se prepara... O nosso organismo não foi feito, não foi pensado para iluminação, para luz elétrica. A gente inventou isso, a humanidade inventou isso e não faz muito tempo. A gente viveu durante muito mais tempo nas cavernas, digamos assim, e o nosso organismo era regulado pela luz do sol. E a luz do sol foi sempre o nosso relógio. Era ele responsável por organizar o nosso funcionamento. Então, por isso que quando tu falas justamente sobre o horário da gente acordar, seria compatível ao nascer do sol, ou muito próximo disso, por exemplo, assim. Então, por isso que o nosso horário de almoçar, existe um horário que era mais ou menos o tempo preparado para isso, o nosso preparo para dormir se iniciava justamente ao anoitecer. Então, a ideia de dormir com as galinhas era mais ou menos isso, porque a gente se preparava. Ao tempo dos avós, né? Que dormiam às 8 horas da noite. Eles estavam certíssimos. Exato. Comiam da terra e dormiam às 8 horas. Exato. Então, assim, preparar esse organismo para que, quando vá fazendo uma diminuição da luminosidade do ambiente, seja ela natural ou seja artificial, porque as pessoas vão para dentro de casa e deixam tudo ligado ainda, quando a gente tiver a possibilidade de ir diminuindo isso, o nosso organismo vai entender que está anoitecendo, está escurecendo, a produção de melatonina também aumenta, porque a percepção da luminosidade dos lumens, a quantidade de luz que a gente está enxergando, vai diminuindo e o organismo vai se preparar por uma pequena glândula que a gente tem, que começa a produzir melatonina e liberar isso na corrente sanguínea. No momento que a pessoa não aproveita essa primeira onda de melatonina, não vai aproveitando essas situações de produção, o organismo vai ter que tentar dar um jeito para ou produzir de novo, só que muitas vezes a pessoa vai pegar mesmo no sono quando já está exausta, já está cansada, já passou do seu horário. Então, realmente, estender isso não é melhor. Eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes, numa cidade como a nossa, que ela também tem muita indústria, e as pessoas acabam tendo que trabalhar em turnos, também a gente tem que saber e respeitar isso, e tentar preparar o organismo. Por isso, procurem profissionais na área do sono, para justamente poder auxiliar o acompanhamento médico, talvez até mesmo da própria medicina do trabalho, tentar alguns profissionais que possam ajudar a regular isso, quando vocês estão em empresas também, para poder produzir mais e produzir melhor e também descansar melhor também. Perfeito. Eu gostaria que vocês colocassem para mim qual que é a sua rotina antes de dormir, tá? O que vocês parem e pensem, como está sendo a sua rotina de vida antes de ir deitar. Por favor, me escrevam. E eu gostaria de destacar que a Carolina colocou aqui um ponto muito importante. O quanto é importante a gente aproveitar a luz do sol. Sabe que num congresso eu assisti uma palestra que foi, nossa, muito, muito, muito interessante. E o professor nos colocou o quanto que é importante olhar para o sol. A gente não olha para o céu, né? Então, juro, gente, se vocês acordarem amanhã e olharem 5 minutos para o sol, vocês vão ver o quanto que isso é revitalizante e isso auxilia na regulação hormonal. Tudo que a gente está falando a respeito de luminosidade, a respeito de como o nosso metabolismo foi construído para ser feito, isso está relacionado aos hormônios. Quando a gente fala de melatonina, estamos falando de serotonina, que é o hormônio da felicidade. E quando a gente acorda pela manhã, nós estamos com esse cortisol, que é o hormônio do estresse, muito mais alto, e ele deve estar alto. É o momento do despertar, então é o momento que ele tem que estar alto.
Então, é preciso organizar essa rota metabólica. E é dessa forma, nesse controle metabólico, que a gente vai ter tantos resultados, seja estéticos ou de saúde e qualidade de vida. Isso. Deixa eu aproveitar e fazer um acréscimo também, que é interessante. Vamos lá. Para a gente poder acordar bem e estar bem disposto, também a gente não pode descartar, não é apenas tempo, mas sim qualidade do sono. Então, qualidade do sono está relacionado ao ambiente que a gente dorme, mas também está principalmente uma coisa, relacionado ao nosso metabolismo durante o sono. E para isso funcionar bem, a gente não pode ter um problema na qualidade do sono, que é muitas vezes a situação, seja da insônia, que a pessoa se acorda muitas vezes durante a noite, mas também uma alteração na oxigenação desse organismo. O respirar durante o sono. Então, roncar não é sinal de que está dormindo bem. Roncar não é apenas um problema, uma questão social. É muito mais uma questão também de envolvimento na questão da saúde. Esse organismo não está respirando bem, então é sinal que tem um problema muito grande aí, que é interessante vocês ficarem atentos, porque não faz bem. Gerar barulho em excesso durante a noite não faz bem. E ainda pior é roncar e parar a respiração, parar o barulho e depois voltar com um ronco maior. É sinal de apneia do sono. E essa apneia do sono está relacionado ao aumento do risco de AVC, aumento do risco, né, do infarto. Então, não apenas derrame, não apenas o derrame e o infarto, tem outros problemas metabólicos que vão acontecer, que aumenta a chance da pessoa desenvolver diabetes, quem já tem a tendência, isso aumenta, a hipertensão também aumenta, porque o organismo, essa situação circulatória, até pifar, digamos assim, até ter o problema, vem apresentando outros problemas no caminho, que vão disponibilizando, vão aumentando o risco para outras doenças também, que é importante. Então, aproveitando também esse alerta também, que é importante a gente deixar claro aqui. E não só para obesos, né? Porque eu era uma que pensava que a apneia do sono era só para obesos. Até que eu tive 2 pacientes, uma paciente que era para hipertrofia, então ela definitivamente, o percentual de gordura dela, não me recordo bem, mas era em torno de 18%, 19%, e ela não conseguia mais aumentar a massa muscular, porque simplesmente acordava todo dia cansada. E um outro paciente também, que era em busca de hipertrofia, e depois que eles fizeram a polissonografia, descobriram então que era a apneia do sono. Então, existe um exame para isso, né? Que é a polissonografia. A polissonografia é o exame mais completo que nós temos e mais indicado para verificar a qualidade, principalmente a qualidade da respiração durante o sono. É importante, vocês sabem o que é ronco? Acredito que muita gente sabe, mas a apneia do sono, você sabe o que é? A gente pode tentar responder aqui e deixar um pouco mais claro, às vezes tem algumas perguntas nesse sentido. E a apneia do sono, uma das coisas que é mais séria, justamente, da questão da apneia do sono, é essa alteração metabólica que acontece, que vai atrapalhar muito o trabalho da Camila, o trabalho de vocês vão estar tentando... Tá lá fazendo a dieta, se esforçando para levar as marmitas o dia inteiro, quer resultado e não consegue. Tentando emagrecer, dormindo mal, oxigenando mal esse organismo fica numa situação, uma espécie de luta, um desconforto durante o momento que ela deveria estar, esse corpo deveria estar se preparando para dormir e descansar, e isso acaba sobrecarregando demais esse organismo e atrapalhando muito. Então, é importante verificarem quanto a isso também. Quando a gente fala também a respeito dessa rotina do sono, a Luísa colocou ali que às 10 horas está pensando no que jantar, né? Mas na verdade tu foi a que teve coragem, Lu, porque eu tenho certeza que grande parte das pessoas também vivencia isso no dia a dia, né? Eu dei uma palestra na Semana Acadêmica da Educação Física e todas as pessoas que estavam lá, imagina, o pessoal sai da aula às 10 e pouco da noite, muitos ainda pegam o ônibus, né, até em casa e vão jantar lá 11 e pouco da noite, né? Então, isso sim é extremamente influente na qualidade do sono. Quem aí se identifica, por favor, levanta a mãozinha aí, que eu tenho certeza que está na hora de vocês encararem a realidade e confessarem, né? E ainda é interessante que em grandes centros também a gente encontra muitas vezes academias que funcionam
até tarde da noite, até meia-noite, porque tem essa demanda de público que não respeita o sono, até mesmo o horário também não permite, mas é importante verificar assim. E aí vão fazer atividade física às 11 horas da noite, próximo da meia-noite, ou às vezes até mais ainda. São Paulo tem algumas coisas que funcionam 24 horas. Coisas que são incríveis, assim, nesse sentido. E o que é muito importante de destacar na questão treino à noite, né? Eu sempre tento colocar para os meus pacientes, olha, tenta organizar a sua vida para realmente tentar fazer a sua atividade física o mais cedo possível. Quando a gente fala no mais cedo possível, não estamos falando só relacionado à sua qualidade do sono, mas até mesmo nos seus resultados de ganho de massa muscular. Eu preciso fazer com que você tenha mais refeições no teu pós-treino. E se você vai treinar das 10 às 11, por exemplo, eu só tenho a possibilidade de te dar uma refeição. Então, isso vai acabar já nos atrapalhando nessa recuperação de energia do pós-treino e muito mais ainda piorando a qualidade do sono. Nesse sentido de ganho de gordura corporal provindo pela refeição noturna, quem me acompanha sabe o quão chata eu sou com isso, né? Quantas vezes eu já coloquei para vocês jantar à luz do dia, já coloquei foto jantando com o dia claro ainda. E eu não estou sendo radical, eu não estou exagerando, eu simplesmente estou alertando vocês do que já existe de estudos e do que a nutrição já está avançada nesse ponto. Quando nós vamos jantar tarde, nós estamos estimulando principalmente a produção do PPAR-gama. E o PPAR-gama ajuda no ganho de gordura corporal. Então, você acumula principalmente gordura na região abdominal. Mesmo aquele que quer hipertrofia, que quer ganhar massa muscular, não quer ganhar gordura, né? Principalmente abdominal. Então, organizem as suas refeições para virem mais cedo. Então, não dá para deixar para jantar tão tarde. Nesse sentido, estou falando de proteínas também. E frente a tudo isso, tanto estratégias low carb quanto ganho de massa muscular, as pessoas pensam, não, se eu comer proteína na noite, se eu comer a carne, tá tudo certo, não vou aumentar. A própria proteína, na forma de gliconeogênese, vai acabar acumulando gordura. Então, não é isso, posso comer a proteína que eu quiser, que tá tudo certo, que isso aqui vai ser metabolizado. Não é assim. Existem horários para serem respeitados. É muito complicado toda essa situação que vem vindo agora fortemente da nutrição, do comer quando se tem fome, né? Provavelmente, como o Dr. Antônio ainda não está tão disseminado nas redes sociais, agora a gente vai fazer ele se voltar a isso, talvez ainda não tenha visto tanto sobre isso, mas o comer quando se tem fome, né? Vamos nos alimentar só quando tenho fome. Isso está sendo muito disseminado dentro das redes sociais. Mas, gente, existe um horário, sim, para ser respeitado. Nós temos um metabolismo para respeitar e nós temos hormônios a serem respeitados. E, sim, jantar tarde, consumir principalmente proteínas em excesso, gorduras saturadas, carboidratos de alto índice glicêmico, tarde da noite, ou seja, chegou da aula e pediu um fast food porque estava com preguiça de fazer a comida, né? Pode ter certeza que além de tudo isso se transformar em gordura abdominal, que vai estar gerando uma inflamação, você está prejudicando todo o seu ciclo circadiano, que vai estar, sim, alterando toda a sua rotina e o seu estilo de vida. Então, isso pode tudo cair por terra, né? O que fazer, então, né? Quais são as refeições ideais para a gente buscar na noite? São principalmente refeições leves, priorizando os fitoquímicos, priorizando legumes, verduras, alguma carne leve, né? Podemos usar ali o frango ou podemos utilizar o peixe. Os próprios ovos, como fonte proteica também, são opções ótimas para a noite. E a Gabi pergunta aqui quanto tempo é ideal aguardar depois de comer antes de dormir. Então, Gabi, quando a gente entra na parte do sistema hormonal mesmo, para que a gente tenha um bom estímulo de GH, que é o hormônio do crescimento, que auxilia no ganho de massa muscular, e isso também está relacionado com perda de gordura, o ideal é a gente comer 3 horas antes de dormir.
Principalmente quando essa refeição contém gorduras e proteínas, né? Agora, ainda, uma refeição imediata antes de dormir já pode conter apenas proteína, que pode ser a própria clara de ovo ou albumina, principalmente. Então, pode falar. Exato. Justamente a questão da alimentação próximo do horário de dormir. A gente acaba, obviamente, a área da Camila, e ela domina isso muito bem. Da nossa parte, a gente justamente recomenda para os pacientes justamente uma alimentação mais leve, uma refeição mais leve. Só que é interessante isso, e por isso é importante a questão dessa integração multidisciplinar, porque a gente não sabe o que é leve, né? O que é rotina. As pessoas nos perguntam o que é o normal. E às vezes é delicado a gente dizer, porque o normal também pode ser subjetivo, as pessoas podem entender e querer adaptar o normal de todo mundo para si, né? E a gente precisa saber o que a ciência recomenda. Então, sempre a Camila traz novidades boas e justamente para poder a gente adequar isso um pouco mais para a nossa rotina. Eu sei que também é difícil, eu sei que também é trabalhoso. Fazer legume é bem mais chato, mais difícil do que encomendar um fast food. Sim. Não sei se sabe disso, mas eu já estou dizendo. Tá? Mas é a dedicação com a gente, é o teu corpo, é a tua casinha. E no negócio do não ter tempo, né? Quantas pessoas julgam isso? Mas não tenho tempo de preparar e tal. Gente, o mesmo tempo que você vai ficar esperando pelo fast food chegar é o tempo de você fazer um legumezinho e um ovo, né? Meu Deus, faço em 5 minutos. É praticidade mesmo em casa, então é só a gente colocar isso na nossa rotina. Claro que eu tenho que destacar também aquelas pessoas que não têm o que fazer, né? Camila, eu tenho que treinar de noite porque é o único horário que me sobra, né? Existem pessoas que têm uma rotina de vida extremamente sugada, né? E é o horário que sobra realmente. Nessa situação, o ideal é a gente buscar realmente um pós-treino mais leve, que pode estar sendo aí baseado nos ovos mesmo, então o preparo de um omelete, ou o próprio uso do whey protein ao finalizar o treino, e quando chega em casa fazer um omelete, ou eu costumo indicar muito uma batida, que funciona muito bem como pós-treino, para quem treina tarde da noite. A pessoa não dorme pesada, a pessoa consegue dormir legal, que é justamente com água, whey protein ou albumina, né? Se a pessoa logo vai dormir em seguida, o ideal seria albumina mesmo. Aveia, abacate e banana. Essa batida funciona muito bem como pós-treino, ela auxilia na recuperação da massa muscular e não vai comprometer tanto assim o ganho de gordura na região abdominal, principalmente. E, além disso, existem aquelas pessoas que não conseguem, de forma alguma, também dormir mais cedo, né? Existem aquelas pessoas que acabam trabalhando até tarde também, né? Então, a gente teve uma pergunta também, que foi enviada ali naquelas perguntinhas que eu fiz antes, né? E ela nos colocou assim: olha, Camila, eu durmo, então, dia sim, dia não, de acordo com o meu trabalho. Então, tem uma rotina de trabalho mais difícil e esse horário de sono acaba sendo prejudicado. E a pergunta foi a seguinte: eu tenho possibilidade de ganhar massa muscular tendo uma rotina assim? Na verdade, atrapalha sim, né? Isso é fato, vai atrapalhar. Mas o que fazer, né, gente? Algumas pessoas não têm como fugir disso. É o trabalho delas. Tem quantos trabalhadores noturnos, quantos plantonistas que a gente acaba atendendo. Da saúde, inclusive. Que aí, né, fica lá 24 horas, ou às vezes sonos que são interrompidos. E isso é importante falar das gestantes também, né? Nesse sentido, as gestantes estão, ou gestantes, ou depois que já teve ali o bebezinho, né, que acaba sendo despertadas por isso também. Nesse sentido, a nutrição auxilia muito com adaptógenos. Adaptógenos, como vocês sabem, eu gosto muito, estudo muito a respeito da fitoterapia. E para mim, os fitoterápicos, eles são auxiliares no processo. Os fitoterápicos, eles são plus da dieta, né? E esses adaptógenos, eles auxiliam a regular esse ciclo circadiano que está sendo alterado de acordo com o horário de sono, principalmente porque aquela pessoa não consegue se organizar de uma forma legal para isso.
Então, existem alguns fitoterápicos, como o caso da ashwagandha, a rhodiola rósea, o extrato de mulungu, que funcionam super bem para conseguir essa regulação. E além disso, tem o uso de alguns medicamentos. E eu gostaria que tu esclarecesse um pouco melhor a respeito da melatonina. Porque como a gente já estava conversando antes, as pessoas estão vendo a salvação da pátria com a melatonina, né? Então, take care, take care. Isso. E isso foi tratado, inclusive, bastante no último Congresso Brasileiro do Sono, do qual eu fiz parte, onde foi muito falado justamente sobre a questão do uso da melatonina. Tá? Mas é uma questão de alerta. A melatonina ainda não tem um uso tão indiscriminado no Brasil. Alguns países têm mais. O porém é que as pessoas estão entendendo a melatonina como sendo um grande salvador da pátria, que eu não vou precisar mais cuidar do meu sono, respeitar mais meu sono e respeitar minha rotina. Vai continuar sendo exigido de ti justamente isso, que respeite a tua rotina, que prepare o teu organismo para dormir, para justamente essa melatonina que vai ser suplementada, faça também o efeito. Porque de nada adianta usar a melatonina, que é um hormônio biosintético, nesse caso, né, ela sendo administrado, e as pessoas achando que vão poder tomar ele e ele vai desligar, de novo, como eu falei, como se fosse desligar um abajur, uma lâmpada. E não funciona dessa forma. Então, fiquem alertas quanto a isso. A melatonina não é capaz de fazer tanto quanto as pessoas querem, que é desligar praticamente de uma maneira artificial, sendo, por ela ser natural, entre aspas, sendo biosintética, como se fosse natural. E não é dessa forma que vai acontecer. E uma questão interessante é que dormir mal, e dormir mal por muito tempo, gera vários problemas de saúde, tá? E problemas de saúde bastante sérios. Como eu falei antes sobre a questão da apneia do sono, é um dos principais problemas, muitas vezes, que a apneia do sono causa vários problemas na tua saúde, na saúde daqui a pouco dos pais, está relacionado ao risco de morte, e até mesmo a situação de dormir poucas horas, já tem pesquisa que demonstra isso, poucas horas ou muitas horas, pessoa que dorme em excesso, tá? Também tem o risco de morrer de maneira mais precoce, digamos assim. Então, fiquem atentos a isso. Dormir demais ou precisar dormir demais é um sinal que o teu sono não está funcionando da maneira que seria o recomendado, que seria para descansar. E se não está sendo para descansar, não está acordando bem, é sinal de outros problemas. Aí pode ser a situação de um sono muito superficial, que está ficando muito fácil de despertar, que pode estar relacionado à apneia do sono também, que eu vi antes, alguém perguntou sobre a questão de tratamento e falou que tinha sido tratado de maneira cirúrgica. Sim, existe a possibilidade de, em alguns casos, a apneia do sono ser tratada de forma cirúrgica. Bastante atentos à questão de crianças que respiram muito pela boca. É importante que a criança respire bem pelo nariz, por isso um bom acompanhamento com o otorrino, com o pediatra, para justamente ficar monitorando a respiração dessa criança, faz com que ela vá se desenvolver uma criança que vai se tornar daí um jovem adulto e um adulto depois, com um crescimento da face de maneira mais harmônica também, mais adequada também isso. Aproveitando para responder a pergunta de uma espectadora antes. Nesse sentido da melatonina, eu já vi também vários pacientes que não tiveram resultado com, tá? Então, isso chega ao consultório. Porque eles não fazem um ambiente para isso acontecer. Sim. Muitas vezes entendem que é justamente, eu já tomei o meu remédio, agora o remédio, ou meu remédio natural, agora vai fazer efeito. Assim como muitas vezes, daqui a pouco, eles pegam um fitoterápico, que foi indicado por ti, e vão entender que agora aquele fitoterápico vai fazer eu queimar a gordura. Vai fazer com que eu agora acelerou meu metabolismo. Não preciso mais ir na academia. Tá resolvido, sim. Mas dentro da fitoterapia, na verdade, a gente trabalha muito com os precursores da produção de melatonina. Então, a melatonina é o nosso hormônio pronto. Antes do hormônio pronto, tem os precursores. Então, a gente tem aquela cascata de micronutrientes que auxiliam na produção dessa melatonina. Que é o caso, por exemplo, da vitamina B12, da vitamina B6, dos estimulantes da própria serotonina e desses adaptógenos, como eu comentei, que é o caso, por exemplo, da rhodiola rósea, da ashwagandha. Então, algumas vezes é necessário, sim, a gente complementar com essas outras vitaminas.
Podemos fazer isso de uma forma fitoterápica, né? Mas a gente pode fazer o uso de alimentos, como é o caso, por exemplo, da semente de abóbora. A semente de abóbora é rica em magnésio, e o magnésio é extremamente importante para a produção de melatonina. Então, fazer o uso da alimentação ao seu favor. Hoje, a nutrição está extremamente avançada e a gente tem que aprender a usar os nutrientes ao nosso favor. Quando nós estamos falando de fruta, não é qualquer fruta. A gente tem que fazer o uso, por exemplo, a Carolina Hilgert colocou aqui pra gente. O suco de maracujá antes de dormir. Excelente, fazer o uso de maracujá, o uso de kiwi. O kiwi também estimula a produção, contém triptofano, que estimula a produção de serotonina. A própria banana também tem triptofano, que estimula a produção de serotonina, e isso vai sim conferir numa melhor qualidade do sono. Então, não é comer qualquer fruta, vamos fazer o uso daqueles alimentos que realmente vão estimular essa qualidade do sono. Dentro disso, também tem o uso de um chá. E esse, assim, ó, puxem o caderninho aí que vale a pena anotar, tá? É o chazinho de mulungu, tá? O chazinho de camomila e o chá de melissa. Então, vamos misturar esses 3 chazinhos. Então, a gente vai na lojinha de produtos naturais, compra os 3 chás, faz a misturinha deles. Mulungu, melissa, camomila. Alguém escreve aí pra mim. Mulungu, melissa, camomila. E dentro dessa misturinha a gente ferve a água, ferve 1 xícara de água. Depois que ela ferveu, desliga, coloca 2 colherinhas de chá dessa mistura de chás, tampa, deixa de 5 a 10 minutos, coa e bebe. Eu tenho vários pacientes, e com certeza alguns já vão se identificar aí, que não conseguiam dormir, tinham insônia mesmo. E com esse chazinho conseguiram muito essa melhora. Claro que está muito relacionado com a alimentação também. Algumas estratégias nutricionais, como o caso do próprio jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia que também auxilia na regulação do ciclo circadiano. E o jejum intermitente pode sim melhorar a qualidade do sono. Então, as estratégias nutricionais, obviamente, que devem ser utilizadas individualmente, né, gente? Tem todo um estudo para se fazer dentro disso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que já existem evidências a respeito disso. Nós temos outras perguntas aqui, algumas mais específicas para ti. Paralisia do sono é algo para se preocupar? A paralisia do sono é importante ser avaliado. Em que situação foi isso? Principalmente, a questão da paralisia do sono pode estar relacionada a um despertar num estágio do sono, que pode ser a questão do sono REM ou alguma outra dessas outras etapas do nosso sono. É importante a gente verificar, daí pode acontecer a polissonografia auxiliar nessa situação. Claro que se é um caso esporádico, seria interessante a pessoa estar sendo avaliada justamente na noite que vai ter isso, porque não é toda noite que certamente acontece isso, tá? Eu acho que é isso. A questão do bruxismo, tá? A questão do bruxismo é interessante a gente observar que o bruxismo pode estar relacionado a várias outras situações. Pode estar relacionado à apneia do sono, pode ser uma maneira do organismo tentar lutar contra um pouco da questão do estresse, tentando desestressar, digamos assim, porque muitas vezes foi durante muito tempo culpado o estresse, sendo responsável do causador da apneia do sono. Mas também observem uma coisa, refluxo gastroesofágico também pode ter uma relação. Verifique da parte do estômago, verifique sobre gastrite, verifique sobre outras coisas que podem estar aí escondidas e sendo mascaradas também por uma situação também de bruxismo. Então, sobre o óleo de canabidiol, Beto, aí não sei se o doutor já ouviu alguma coisa nos congressos internacionais, que na verdade aqui no Brasil não é permitido ainda, então é só sob prescrição mesmo, mas aí a gente tem que averiguar mais no nível internacional, né? Ainda não está no nosso acesso aqui. Temos coisas muito boas aqui para poder usufruir e melhorar. Aproveitando só para dicas sobre a questão do bruxismo, uma das coisas, sem dúvida, entre em contato com o seu profissional, seu dentista, verifique também com o seu médico. E outra coisa, trate de preservar os seus dentes, porque a questão do bruxismo faz trincar dente, faz quebrar dente, faz desgastar dente. E dente, por mais que seja, digamos, possível
reverter algumas coisas através das lentes de contato, resina e tudo mais, que às vezes a gente vê aí nas redes sociais. Uma vez perdido o esmalte que foi dado pelo cara lá de cima, ou seja, qual for a sua crença, uma vez perdido ele, a gente não consegue repor exatamente ele. Vai repor algo muito parecido, mas uma vez perdido ele, a gente não vai conseguir repor da mesma maneira. Então, preserve o que você tem e acompanhe nessa questão. A Carolina perguntou B12, além da carne, onde a gente encontra? Porque, na verdade, principalmente para vegetarianos, essa é uma pergunta específica, né? Nós temos um temperinho aqui, aquele Nutritional Yeast, que é a levedura nutricional. É um temperinho super gostoso, é um temperinho super saudável, ele tem um gosto de parmesão e é super fácil de adquirir e de fazer o uso. A gente pode colocar em cima das saladas, pode usar em cima dos ovos. Então, é uma maneira bem específica da gente estar suplementando e complementando, principalmente com vitamina B12, né? Então, é preciso ter cuidado com esses micronutrientes, com essa complementação de micronutrientes para a gente também estimular a melhora dos nossos hormônios. A gente pode encontrar no nosso organismo a sua melhor capacidade. É só você fazer o uso dos nutrientes ao seu favor. Gustavo pergunta, em caso da apneia do sono, aparelhos intraorais são tão eficientes quanto os CPAP? Então, assim, primeiro explicando, obrigado, Gustavo, pela pergunta. Tá? Primeira coisa, assim, é importante entender o que o Gustavo está perguntando. São duas formas de tratamento para a apneia do sono, além da questão cirúrgica, quando o caso é indicado para a parte cirúrgica, é a possibilidade de aparelho intraoral, que vai fazer o avanço da mandíbula, ou o CPAP, que vai manter a via aérea aberta por estar tendo uma pressão positiva, empurrando o ar. Tá? A grosso modo, seria como se fosse o CPAP como se fosse um ventilador que ficaria insuflando, abrindo a passagem de ar por estar mantendo uma pressão de ar entrando, e ele trata, é o padrão ouro de tratamento. Ele é capaz de várias situações de apneia do sono, seja ela leve, moderada ou grave, tem a sua indicação, sem dúvida alguma, e domina de maneira significativa a questão, e é parâmetro de comparação para os aparelhos intraorais, que é a área que eu atuo também, outros cirurgiões dentistas na área da medicina do sono também atuam. E é importante verificar que o aparelho intraoral ele funciona muito bem quando tem uma adequada indicação. E isso serve para várias outras áreas da odontologia e da medicina, e serve também, obviamente, para a medicina do sono. Quando tem a adequada indicação, uma dieta é a correta. A dieta, por isso que a gente tem que ficar atento às coisas que são prontas na internet, que são ditas que são salvadoras da pátria, porque isso surge a todo momento novos substituidores de um tratamento que já está adequado e mais do que comprovado cientificamente, que agora foi inventado na NASA. Daí inventaram um tempo atrás umas cintas. Na verdade, isso já foi desenvolvido, já foi empregado em 1935, se eu bem me lembro. Mas imagine, naquela época alguém já tinha idealizado aquelas faixas que volta e meia a gente vê no Facebook ali. Lembrando, há não muito tempo atrás existiam os travesseiros contra o ronco, anti-ronco. Por que eles sumiram do mercado? Porque eles comprovaram que não funcionavam. Então, as coisas que realmente funcionam para a apneia do sono, seguem elas. Não por ordem, tá? Seguem elas. CPAP, aparelho intraoral e tratamento cirúrgico. Por que eu digo não por ordem? Porque não podemos dizer qual é o seu caso. E o seu caso pode ser que seja mais adequado o CPAP, ou o aparelho intraoral, ou a situação cirúrgica. No caso de outra pessoa, pode ser ao contrário dessa situação. Mas, para grosso modo, para toda a população, é sim, quando bem indicado, o aparelho intraoral, tão eficiente quanto o CPAP, para um determinado caso. Mas precisa ser bem avaliado com a polissonografia antes e a polissonografia depois. Às vezes é difícil, da mesma maneira que manter o paciente na dieta, é justamente fazer com que o paciente vá fazer a polissonografia do antes e depois, para a gente poder comprovar esse resultado, quando se tratando não um paciente de pesquisa, mas sim um paciente de consultório particular. Que é um exame que tu tem que dormir lá, né? A polissonografia envolve... mas aí a desculpa de não ter tempo, que nem a questão da academia, lá não cola, lá não funciona, que eu pego e digo que o meu paciente está em algum lugar, tu vai ter que dormir. Sim. Em algum lugar tu vai dormir. Sim. Então, se tu puder dormir num ambiente que eles vão ser responsáveis por cuidar do teu sono, que vão estar alguém te monitorando,
mantendo o ar-condicionado no ambiente adequado, pô, dorme lá no Instituto do Sono, e a gente tem isso aqui em Santa Cruz, é mais fácil agora, então é muito melhor nesse sentido também. A Vanessa nos pergunta quanto tempo, se mantivermos esses hábitos, vamos sentir essa mudança. Eu já vi estudos, principalmente relacionados a horas de sono, avaliando que uma semana depois, essa pessoa já tinha um aumento de testosterona simplesmente por dormir 1 hora a mais. Ou seja, vale a pena se organizar, gente. Qualquer resultado que vocês estão esperando, principalmente vocês que estão aqui no meu Instagram, com certeza estão em busca de mais qualidade de vida, de um estilo de vida saudável, de mais resultados também estéticos. A qualidade do sono é primordial, né? Sem ela, não vamos conseguir toda essa evolução. E dentro disso, se vocês querem mandar as últimas perguntas aí, vão nos mandando, que logo vamos encerrar. Mas eu gostaria de destacar também o quão importantes são as afirmações. Eu estive lendo aquele livro, O Milagre da Manhã. E naquele livro tem uma dica muito importante. E olha que eu me identifiquei perfeitamente nela. E essa dica colocava assim, que a gente não pode olhar para o celular, meu Deus, eu tenho só 5 horas para dormir. Eu vou acordar morto, cansado, acabado. E nisso, o livro nos coloca assim, pense que você vai acordar descansado. Olha para o celular, tá, ok, tenho ali 5 horas para dormir. Ok, beleza, mas eu vou dormir muito bem, eu vou acordar disposta, eu vou acordar 100%. Isso muda a vida da gente. Eu coloco isso porque eu vivi isso no meu dezembro. O meu dezembro, assim como eu acredito que é para todo mundo, né? Parece que para os pacientes aquilo vem uma loucura. Dezembro a gente tem que terminar tudo antes de virar o ano. E eu estava assim, nossa, eu tenho muitas poucas horas para dormir, eu tenho que terminar todos aqueles planos alimentares antes de poder viajar. E eu pensava, eu vou acordar cansada, só tenho 6 horas para dormir e vou acordar morta. E as gurias que são as secretárias da clínica sabem disso. Eu chegava de manhã, meu Deus, eu preciso de mais horas de sono, Depois das minhas férias, descansada, agora eu vou dizer que algumas vezes eu não estou dormindo às 8 horas, mas antes de dormir eu penso, eu vou acordar bem, eu vou acordar disposta. E é incrível o que uma frase faz toda a mudança na sua vida, né? A gente precisa mandar isso para o universo também, para que ele traga toda essa positividade, que o nosso dia realmente seja melhor. Deixa eu aproveitar aqui. A Carolina me perguntou sobre a questão de bruxismo. Certamente, Carolina, por isso até mesmo que eu comentei sobre a questão de as pessoas ainda, durante muito tempo, falaram sobre a questão da ansiedade relacionada apenas como ela sendo a responsável por gerar o bruxismo. O bruxismo é gerado também por outras coisas, mas um dos sinais que eu comentei, a questão de verificar como é que é o estômago, verificar como é que está a gastrite e tudo mais, mas é que também pessoas, às vezes, ansiosas, também tem outros problemas também relacionados à questão da parte estomacal, por exemplo, assim. Então, sem dúvida alguma, o acompanhamento com o psicólogo, acompanhamento nessa parte também é fundamental, porque você diminui a ansiedade, fica mais tranquilo e tudo funciona melhor quando a gente sabe encarar uma maneira de melhor positividade, como tu falaste agora, diante das coisas que aparecem na nossa vida, sem dúvida alguma. Eu acho interessante, tá marcando aqui que nós temos 1 minuto e 40 restantes, certo, tá? Talvez a gente vai ter que encerrar aqui no Instagram e voltar. Mas vamos tentar criar uma rotina do sono para as pessoas, né? Antes que daqui a pouco que se encerre aqui, eu quero deixar um recado para vocês. Não negligenciem a sua saúde. Priorizem isso, mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil, mas a nossa função é passar para vocês qual que é o ideal. Tentem fazer de tudo para que isso seja realmente dentro desse contexto e que busque essa qualidade de vida. Isso tudo faz parte da nova era da nutrição. Eu convido vocês a assistirem o meu vídeo no YouTube e também sigam o meu canal no YouTube, que eu estou passando muita informação legal para vocês lá. E nesse vídeo eu coloco para vocês o que a gente está vivendo hoje, que é uma nova era. A nutrição, ela está buscando justamente os hábitos, justamente utilizar os nutrientes ao nosso favor. Então vamos tentar criar uma rotina, né? Antes de mais nada, lembrando que para aquelas pessoas que trabalham tarde, para aquelas pessoas que não conseguem dormir cedo,
existem adaptógenos, existe como a gente fazer essa modulação, existe como a gente conseguir melhorar essa modulação hormonal para que isso não seja tão, não tenha consequências tão ruins de acúmulo de gordura e perda de massa muscular. Então, a partir disso, vamos pensar aqui que o indivíduo chegou do trabalho 7 horas da noite, né? O meu recado para vocês é... Gente, acho que vai encerrar aqui. Tá. Peraí. Aí. Pessoal do Facebook, nós estamos organizando aqui no Instagram, porque o Instagram nos dá 1 hora e aí agora a gente volta aqui. Só vamos ter que esperar um pouquinho o pessoal voltar, que agora a gente está passando o grande segredo, né, Antônio? Que é a fórmula mágica, que é a gente conseguir encontrar aí essa rotina. Teve uma pergunta bem importante que nos enviaram sobre como fazer para acordar cedo. E sabe que eu mandei umas perguntas antes no meu Instagram sobre qual que é o teu hábito de vida quando tu acorda, né? E foi muitas respostas, foi muito interessante a interação das pessoas mesmo. E me colocaram ali, é fazer xixi, é olhar no celular, né? Desligar o despertador, então é ver as notícias do dia. Então, essas são as respostas mais comuns que a gente acaba percebendo ali. E a partir disso, eu coloquei que o quão é importante nós criarmos uma rotina na nossa vida para conseguir dominar qualquer hábito novo que a gente queira fazer. Eu citei como exemplo, você quer começar a correr, tá? Faça o quê? Coloque o tênis do lado da sua cama, para que você tenha que tropeçar nele antes de ir escovar os dentes ou fazer xixi. Isso vai fazer com que tu realmente pense, meu Deus, eu tenho que colocar o meu tênis e sair para correr, né? Então, dentro disso, da dica de como fazer para acordar cedo, cuidado com o desligar o despertador, tá? Colocar o sonequinha ali. Isso atrapalha muito. Então, a minha dica é coloque o despertador do outro lado da sua cama, coloque ele lá na sala para que você tenha que levantar para ir lá e conseguir desligar esse despertador. Com certeza faz toda a diferença, né? Claro, tu vai te ativar muito mais do que simplesmente apertar um botão. Uhum. Ainda que eu confesso que eu não faço tanto isso. Muitas vezes eu boto dois despertadores na sequência. Mas confesso que às vezes eu boto longe, pelo menos ainda, o celular, quando eu preciso realmente acordar mais bem disposto, acordar melhor e estar mais ativo, digamos assim. Porque eu noto diferença isso e isso é real. Faz diferença com certeza, porque a gente tem essa despertada, né? Assim como outras dicas... Ainda mais agora com o tênis no meio do caminho para tropeçar, certamente vai. A partir da manhã, certamente. Ah, é? Então tá bom. Vamos ver na consulta depois, teremos mais resultados com o tênis do lado da cama. Certamente. O tênis vai estar calçado, pelo menos. Você investe. E dentro disso, da rotina da noite, quantas horas antes é importante desligarmos as luzes, termos esse silenciamento, criar essa limpeza do sono, limpeza da nossa rotina para que o sono seja mais saudável? Acredito que seja interessante assim, ir preparando o organismo de maneira lenta, não é simplesmente de uma hora para outra desligar tudo. Vá desligando algumas luzes da casa. Se for possível, vá substituindo luzes. Se tem uma luz direta apenas no teto, modifica ela para que a gente possa colocar uma luz de outra origem, uma outra região, principalmente luzes que são mais amarelas, elas são mais confortáveis aos olhos, basta vocês começarem a observar isso, o ambiente que é criado quando tem uma luz amarela, mesmo seja LED amarelo ou lâmpada econômica amarela, é uma das primeiras coisas. Outra delas é, obviamente, respeite o seu sono, respeite o seu horário de dormir, né? Para envelhecer bem, a gente precisa dormir bem, né? E saúde a gente só tem uma. Basicamente, saúde a gente só tem uma. E pergunte isso para qualquer pessoa que está no hospital. Ela, naquele momento ali, ela não tem a saúde dela e ela passa a valorizar de uma maneira totalmente diferente. Então,
a saúde que você só tem uma, não é porque você tem várias noites para iniciar isso que você pode respeitar todas elas. Comece na noite de hoje, comece na noite de amanhã, né? Mas comece logo, porque saúde é só uma. Eu espero que hoje, pelo menos agora já são 9 horas, vocês já estejam aí se preparando para desligar esse celular, já ir se preparando para fazer essa higiene do sono e coloquem despertar mais cedo amanhã, coloquem o despertador no outro lado do quarto para que a gente comece com isso, né? E sigam para que a gente consiga tornar essa motivação um hábito, para que a gente passe a fazer isso no dia a dia. E eu tenho certeza que vocês vão me mandar o quão importante isso está sendo no seu dia a dia, na sua mudança drástica, tanto em resultados estéticos quanto em resultados de saúde, de disposição também. E uma questão interessante que não perguntaram ali, mas o celular, ele também emite muita luz, muito próximo dos olhos ainda, e essa luz se torna, obviamente, mais intensa. Então, diminua o brilho, tá, dessa tela também. É importante. Quem tem celular que tem o filtro azul, também é interessante usar. Uhum. Comentem se gostaram, tá? Por favor. Eu tô gostando muito de fazer essas lives, né? Então, hoje tive o início do meu grande projeto, que são as lives bate-papo. E vou cada vez chamar profissionais que eu admiro, profissionais que estão ao meu lado nessa busca por disseminação de saúde, por disseminação de qualidade de vida. Te agradeço muito, Antônio, porque foi muito interessante. Eu acho que o pessoal gostou muito, o pessoal interagiu bastante. Palminhas para o Antônio, né? Adorei demais. E tenho certeza que o nosso feito de hoje, a nossa união e a gente conseguir estar agregando isso para os nossos pacientes, certamente vai ter um retorno muito, muito legal para passarem para outras pessoas e dessa forma a gente está atingindo mais qualidade de vida. Não, certamente, e agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade também, parabenizo o teu trabalho também, Vanessa, e quero dizer a vocês duas, dizer a todos vocês, que vou assumir o compromisso que a minha aluna já me pede, já reclama que eu fizesse algumas coisas mais nessa área digital. Quem for procurar vai ver que eu tenho algumas publicações, tenho algumas participações em congresso, mas realmente eu me mantive muito tempo afastado e talvez seja justamente um momento interessante para dar uma guinada e saber reconhecer o peso que é, porque eu simplesmente adorei ter essa proximidade, várias perguntas diferentes, um conhecimento e tanto que a Camila tem para passar para a gente, e a oportunidade também de responder algumas coisas de várias formas diferentes e origens diferentes de pessoas também, do que apenas estar no consultório, atendendo o paciente individualmente e respondendo apenas uma pergunta por vez. A gente se sente realmente conectado, né? Exato, a gente exato, sente exato. Estamos Próximo. conseguindo fazer o nosso grande feito. A gente estuda para isso, né? A gente vive para isso. Compartilhar informação. Isso é engrandecedor e esse reconhecimento é muito bom. É o que engrandece, que faz a gente querer mais e mais e mais, né? Claro. Perfeito. Agradeço muito todos vocês que estavam aqui presentes. Por favor, me mandem sugestões de novos temas, tá? Já tem algumas coisinhas aqui em mente, mas vou adorar ter a colocação de vocês. Por favor, interajam, que assim eu vou seguir fazendo mais e mais. E o Antônio aqui, ó, ele já prometeu, vai ter que entrar na era digital também. Me sigam aí, não sei como é que é. Então segue, por favor. Siga o meu canal no YouTube também. Siga o canal dela, eu não tenho canal, mas siga o dela. Obrigada, gente. Boa noite e durmam bem. Boa noite. Tchau.